Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é o primeiro vídeo do canal e já vamos começar com um vídeo que é impactante, que é interessante, em especial por conta dos últimos fatos que aconteceram no município de Ilha Comprida. O que levou a fazer esse vídeo foi justamente muita gente que me procurou ou comentou de uma maneira informal sobre o assunto, com posicionamentos que tinha, ou fazendo perguntas específicas. E aí eu achei melhor fazer o vídeo para explicar de uma maneira mais geral, mais genérica, sobre o assunto. A intenção aqui não é falar de maneira técnica, não é ficar mencionando artigos e apontando aqui para aparecer o artigo no vídeo sobre como é que funciona e tal. Eu quero ser um pouco mais generalista para poder me comunicar com todo mundo, tá certo? Mesmo porque cada município tem sua própria legislação. Então, o município de Ilha Comprida tem a lei orgânica dele, a Câmara Municipal tem o regimento interno dela, o de Iguape tem o dele, o de Cané tem o dele, e assim todos os municípios pelo país têm a lei orgânica, o seu regimento interno da Câmara Municipal, e isso pode modificar. Então, assim, vou ser mais genérico, explicar de uma maneira muito mais generalizada, tá certo? Vamos começar a falar o que é a CIP, que é o assunto do vídeo, tá? CIP é uma comissão de investigação e processante. Ela é uma prerrogativa da Câmara Municipal, é um direito, é uma competência da Câmara Municipal. E para que ela serve? Ela serve para fazer uma investigação, que pode vir de uma denúncia, ou que pode vir da própria Câmara Municipal, para investigar ou o prefeito ou um vereador, na intenção de analisar essa denúncia e, no final, se for verificado pela Câmara Municipal que houve uma infração político-administrativa, ela pode cassar o mandato, seja do prefeito, seja do vereador, afastando das suas funções públicas. Então é uma ferramenta importante para o município e é uma ferramenta bem séria, porque a consequência disso é de afastar aquela pessoa que foi eleita pela população do cargo público que ocupa. Então ela é séria, tem procedimentos rigorosos, justamente porque a consequência é bem severa, tá certo? E como é que começa essa CIP? A CIP, em regra, tá? Como eu disse, cada município tem o seu regulamento, mas em regra, a CIP ela tem duas maneiras para começar. Ela pode começar através da denúncia de um munícipe. Então, um munícipe eleitor, respeitadas as formalidades do regimento interno e da lei orgânica municipal, apresenta uma denúncia endereçada, depende da legislação, ao presidente da Câmara Municipal, explicando os fatos da denúncia, se identificando, portanto não anônima, com cópia do título de eleitor, com cópia dos documentos pessoais, apresentando a denúncia com base em fatos que possam ser apurados, que possam ser verificados, não de uma maneira genérica, não de uma maneira aberta, mas que possam ser investigados. A partir daí, cada Câmara age de uma maneira diferente, mas em regra, o presidente leva isso para a comissão permanente de redação e justiça, de constituição e justiça, de acordo com cada município a comissão leva um nome diferente, para poder avaliar a forma dessa denúncia. Essa comissão, ela em regra não pode analisar o mérito, o assunto, nesse caso, tá? Ele vai analisar a forma. Se a pessoa que fez a denúncia cumpriu todos os requisitos para formalizar essa denúncia, se colocou lá a sua identificação, se juntou o documento do título de eleitor, se juntou o documento pessoal, se cumpriu todas as formalidades, todo o procedimento que tem que ser feito. Dando um parecer favorável que cumpriu, leva isso para o plenário e aí começa-se o procedimento. O presidente põe em votação essa denúncia e depende de cada município, mas também em regra, se ela for aprovada por 2/3 dos vereadores, instaura-se a comissão de investigação e processante, tá? Qual que é o outro meio dela começar? Através da denúncia de 1/3 dos vereadores.
Então os vereadores apresentam essa denúncia, tem que ser pelo menos 1/3, todos assinados, levando em consideração que o denunciante é aquele primeiro que assina. Os demais são assinaturas de apoio. Também é uma mera formalidade, mas é importante dizer isso porque, em regra, os regimentos internos falam sobre isso. Então, quem que é o denunciante? Aquele primeiro vereador que assina. Os demais são assinaturas de apoio. Tá? E aí o procedimento é o mesmo, leva para a Comissão de Constituição e Justiça ou de Redação e Justiça, que vai analisar a forma, dando um parecer favorável, vai para o plenário, que se põe em votação, com a aprovação de 2/3, se instaura a comissão de investigação e processante. Cada Câmara tem o seu regulamento interno, eu vou repetir isso várias e várias vezes, eu quero deixar isso claro, tá? Mas é feito a votação, e após a votação já é feito um sorteio dos 3 vereadores que irão compor a comissão, que vai ser um que é o presidente, um que é o relator e um que é o membro dessa comissão, tá? Tem os seus impedimentos, o presidente da Câmara Municipal não pode compor a comissão, e depois instaurada, através de portaria feita pelo presidente, começam os trabalhos. E como é que ela caminha? Como é que essa comissão caminha? Ela vai ter os poderes de investigação e os poderes de julgamento muito análogos, muito parecidos do que é no judiciário. Então ela vai poder ouvir testemunhas, ela vai poder pegar depoimento da parte, caso queira dar depoimento, tanto do denunciante como depoimento do investigado. Ela vai intimar o denunciante. Aliás, esse é o ponto principal, tá? Inicialmente, você tem que intimar o investigado para que o investigado tome ciência que está sendo processado através dessa comissão. Processado está sendo investigado através dessa comissão. É importante dar a ciência ao investigado. Né? Cada Câmara tem o seu regulamento próprio de como é que faz essa intimação. Né? Em regra, é uma intimação que é pessoal. Alguns pode ser através de meios eletrônicos, desde que haja comprovação. Outros mencionam que é através de uma intimação por correio, ou outros, que é o mais comum, através de um funcionário da Câmara Municipal que levará esta intimação ao investigado para que assine e tome ciência de que está sendo investigado. E existem, é claro, tem que ser preservado todos os atos do contraditório e da ampla defesa. O que é isso? É possibilitar ao investigado que se defenda e que apresente provas e que contradiga aquilo que está sendo denunciado, aquilo que está sendo investigado. Então ele tem que ter a possibilidade de constituir o próprio advogado, caso ele queira. Ele tem que ter a possibilidade de apresentar uma defesa escrita rebatendo os pontos da denúncia. Ele tem que ter a possibilidade de questionar as testemunhas que estão sendo ouvidas. Ele tem que ter a possibilidade de indicar as próprias testemunhas para que sejam ouvidas. Ele pode depor, explicando o ponto de vista dele. Então, assim como é no judiciário, também é nessa investigação. Porque, como eu disse, a consequência ela é muito séria. Em regra, todo esse ato ele tem que ocorrer dentro do prazo de 90 dias. Existe a possibilidade de estender alguns regimentos internos, possibilita, mas tem que ser muito bem fundamentado o motivo pelo qual vai se prorrogar o prazo além dos 90 dias. Outros regimentos não possibilitam. Então, não terminou dentro do prazo de 90 dias, está invalidado aquele ato. Ou pode ser discutido se tem validade ou não. Depois eu vou explicar o motivo pelo qual. A investigação, como eu mencionei, ela tem que manter o contraditório e a ampla defesa para que lá no futuro o investigado não possa se socorrer do judiciário no sentido de alegar que houve um descumprimento do contraditório da ampla defesa. Mais à frente no vídeo eu vou te explicar como que o judiciário se porta em um caso de investigação pela Câmara Municipal, tá certo? E como que termina essa investigação? Existem algumas maneiras, algumas possibilidades, né, disso ser concluído. A primeira delas é
pela absolvição. Eu não diria exatamente absolvição. Depois de investigado, a comissão avalia ou identifica que não há motivo, que aquela denúncia ela é infundada, que o investigado não cometeu os atos que foi denunciado, certo? E aí se encerra o procedimento desse modo. Qual que é a outra alternativa? A comissão analisa que de fato houve um ato de infração política administrativa do investigado. E aí leva essa informação, este relatório concluído, para o plenário da Câmara Municipal, que após avaliar e votar, pode acatar ou recusar o relatório dessa comissão. Acatando, faz com que haja o afastamento, o impeachment, que é um termo mais utilizado, desse investigado. Ele tem o mandato dele cassado. Como vocês veem, a consequência é muito grave. Por quê? No Estado Democrático de Direito, que é o que a gente vive, o mandato do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente, do senador, ele é feito com base no voto da população. A população elegeu e escolheu aquela pessoa para representá-lo no poder em que ele está constituído, seja vereador, prefeito, enfim. Você, através da Câmara Municipal ou do Senado, no caso aqui eu estou dando exemplo da Câmara Municipal, cassar esse mandato é algo bem sério, é uma consequência bem séria. É claro que a Câmara Municipal ela representa a população, né? Então a Câmara ela representa os vereadores representam os seus eleitores e a população como um todo. Então ela está ali agindo em benefício da população, mas a consequência é séria. Então o procedimento ele tem que ser seguido à risca. O contraditório para a defesa tem que ser mantido e o quórum, que é a quantidade mínima de votação da Câmara para poder dar andamento nos procedimentos, tem que ser respeitado, tá certo? E aí vamos na hipótese de que houve o afastamento do investigado. E vamos na hipótese que esse investigado é o prefeito municipal. Quem que assume nesse caso? Assume inicialmente o vice-prefeito. Ah, tudo bem, mas Márcio, e se o vice-prefeito não puder assumir por algum motivo? Quem que assume? O presidente da Câmara Municipal. Isso em regra, o que a legislação fala sobre o assunto, tá? Como eu falei, existem leis orgânicas distintas, mas em regra é assim que funciona. Ah, mas enquanto não toma posse, quem assume? Existem também diferença de entendimento de acordo com a lei orgânica de cada município. Mas pode ser que seja, por exemplo, durante esse período de falta de que a outra pessoa não toma posse, pode ser o chefe de gabinete ou o procurador jurídico do município, que é o advogado-chefe do município, tá certo? Então, concluído isso, fica uma pergunta: e o judiciário? O que ele pode fazer com relação a isso? Ah, o prefeito ou o vereador que está sendo investigado, que está sendo afastado, pode socorrer o judiciário para alegar que a investigação era infundada, que o assunto ou o mérito não deveria ter culminado ou ter concluído no afastamento dele? Não, não pode. A competência de fazer essa investigação político-administrativa é da Câmara Municipal. Então, o judiciário, ele não pode discutir o que a gente chama de mérito, que é o assunto principal. Ah, está sendo alegado na denúncia que o investigado cometeu uma infração A ou cometeu a infração B. O judiciário não pode avaliar o assunto, o mérito do fato A ou do fato B. O que o judiciário pode avaliar? Se o procedimento foi cumprido. Se a lei orgânica fala que para instaurar essa comissão tem que ter no mínimo 2/3 de votação,
E não teve, o judiciário pode anular a instauração porque não cumpriu o procedimento necessário. Se a lei orgânica, o regimento interno, fala que a votação para compor a comissão é logo após a votação da aprovação e não foi cumprido, o judiciário pode alegar que houve uma falha de procedimento. Se a lei orgânica do município ou o regimento interno fala que o presidente da Câmara não pode compor a comissão especial, a comissão de investigação e processante, e ele compôs essa comissão, o judiciário pode alegar nulidade porque não cumpriu o procedimento escrito. Se a lei orgânica, o regimento interno fala que o investigado tem um prazo de 10 dias a partir da intimação para poder apresentar defesa escrita e a comissão só deu 8 dias, ou seja, menos, o judiciário pode anular o ato ou todo o procedimento porque não cumpriu conforme deveria cumprir. Em resumo, o judiciário ele pode avaliar apenas o procedimento, o processo, não o mérito, não o assunto, porque isso é competência exclusiva da Câmara Municipal, tá certo? E aí, como existe o princípio da separação dos poderes, por conta do Estado Democrático de Direito, como isso é uma competência exclusiva da Câmara Municipal, o Judiciário não pode interferir no mérito, tá certo? Ah, mas não quer dizer que o Judiciário não pode processar o investigado sobre os mesmos fatos? Pode, porque são instâncias diferentes. O que a Câmara Municipal vai fazer é uma investigação política-administrativa com consequência de cassação ou não de mandato. O Judiciário, através do Ministério Público, pode entrar com uma ação de improbidade administrativa, uma ação criminal, porque se o mesmo fato incidir crime, o Judiciário pode levar à frente um processo criminal sobre os mesmos fatos para que possa punir a pessoa que cometeu o crime, no caso, pode ser o investigado. Entenderam? Então, assim, o judiciário ele pode, paralelamente, inclusive, uma das prerrogativas da Câmara Municipal é, após eventual cassação do mandato, enviar cópia disso ao Ministério Público ou aos órgãos competentes para que investigue a apuração de crime. Então, vocês entendem que existe a possibilidade de que haja uma dupla investigação, uma na esfera administrativa, política administrativa através da Câmara Municipal e o outro através do judiciário para apurar eventual crime. Existe essa possibilidade. Né? Por isso que existem esferas distintas no direito, né? Existe uma possibilidade de uma punição administrativa, uma possibilidade de uma punição civil, uma possibilidade de uma punição criminal. Digamos que esse ato administrativo que gerou a cassação do mandato e que gerou uma criminalização do investigado, do processado, também causou danos a uma pessoa pontualmente. Ela pode socorrer do judiciário para pedir uma indenização. Então, assim, cada qual no seu pote, cada qual na sua caixa. O que não pode acontecer é do judiciário afastar a possibilidade da Câmara Municipal de cumprir o seu direito, a sua competência, que é fazer essa investigação, tá certo? Eu espero ter sido claro com relação a todo o assunto. O vídeo eu não queria que fosse muito longo, porque eu queria que as pessoas que tivessem dúvida tivessem possibilidade e tempo de verificar isso. As pessoas que tiverem eventual dúvida, por favor, façam comentários aqui, que aí eu vejo se eu faço um novo vídeo. Não esqueçam, se gostaram do conteúdo, que curtam e que inscrevam-se na página que é absurdamente nova no nosso canal. E é isso. Tendo dúvidas concretas, de casos concretos de vocês, procurem um advogado da sua confiança. E é isso que eu queria passar. Um grande abraço a todos vocês e até mais.